Bom dia a todos, pessoal. Estamos aqui mais uma vez analisando agora um amplificador de áudio de potência, né, já a nível profissional, utilizado para eventos ao ar livre, com grande eficiência e também eventos em ambientes fechados, né? Então espero que essa informação seja útil para vocês que ouvem esse vídeo e veem, no sentido de aumentar um pouco o conhecimento de vocês. Bom, pessoal, geralmente esses amplificadores de potência de áudio, né, eles são disponibilizados em função de séries, né? Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos o fabricante Advance by Proximity, né, da Times One. Então essa série aqui é a série JX. Esse aqui é o último da série de maior potência, é o JX 1040, que ele dá 1040 watts RMS úteis na saída geral do amplificador, sendo 520 watts de um canal e 520 do outro canal, totalizando, portanto, 1040 watts. Bom, como eu falei, os amplificadores eles são dispostos em séries. Essas séries levam em conta várias características do sistema, né? Principalmente a questão de níveis de potência na saída, né, níveis de impedância e a classe de operação de amplificação linear dos circuitos de potência. Então, geralmente a gente classifica a série assim, né? Classe de operação dos circuitos amplificadores, né? Níveis de potência maiores ou menores e níveis de impedância maiores ou menores. Então, por exemplo, essa série aqui, JX, é uma série do amplificador para full range, né, com o objetivo de cobrir toda a faixa de frequência do espectro audível, né, de 20 Hz a 20 kHz. Na prática ele cai um pouco para em torno de 15 Hz até 25 kHz. Então ele é full range, ele cobre com alto rendimento e eficiência, né, toda a faixa do espectro audível de frequência que o ouvido humano pode captar, no caso de 20 Hz a 20 kHz. Ok, pessoal? Então outros parâmetros também são importantes para definir série, como crosstalk, relação sinal-ruído, né? O que mais? Slew rate, que é a velocidade de resposta do amplificador, e outros parâmetros a mais, né? Principalmente o que eu falei, classe de operação, níveis de potência RMS na saída úteis, né? E níveis de impedância, né? Bom, então nesse caso aqui, esse amplificador, falando um pouco sobre a classe de operação. Essa classe aqui é a classe AB, que é a classe de full range. Ele cobre bem, com máxima eficiência, né, e fidelidade, toda a faixa audível, de graves, médios e agudos. É a faixa de full range, classe AB. A maioria dos amplificadores profissionais, eles trabalham em duas classes, em uma ou outra classe. No caso, a classe AB, para full range, e a classe H para graves, médio graves e subgraves. Geralmente é assim que acontece em relação aos circuitos de potência, ok? Bom, então nós temos aqui essa questão das classes. Níveis de potência, né, que é o outro aspecto importante. A série também define o nível de potência RMS útil na saída, né? Você sabe que potência RMS leva em conta a impedância de carga, né? Porque consiste em você fixar uma impedância e fazer variar a razão quadrática da corrente, conforme a fórmula de potência. P é igual a R vezes I ao quadrado, né? Então, praticamente a tensão é fixada na saída e eu posso mover para mais ou para menos corrente, que varia na razão quadrática, definindo, portanto, potência. Então, potência é um fator importante. No caso, esses amplificadores são especificados em potência RMS, né? Que é a potência média quadrática, né? Que é aquela potência que surte o mesmo efeito de uma potência de tensão contínua, né? Produz na carga, na impedância, a mesma quantidade de potência que seria produzido se o sinal utilizado fosse contínuo. Esse nível de potência é RMS, né? E finalmente a questão da impedância. Esse amplificador ele tem impedância mínima de saída de 4 ohms. Ou seja, eles são dois canais, eu posso usar duas caixas de 8 ohms para cada canal, né?
Eu posso usar uma caixa de 4 ohms em cada canal, que a impedância mínima são 4 ohms, né? Ou mais combinações de caixa, desde que em cada canal essa impedância não caia de 4 ohms, para não danificar por curto a placa de saída, né? Bom, os amplificadores da classe H geralmente trabalham com 2 ohms, né? Ou até menos, dependendo do nível de potência e características do circuito. Como eu falei, nós temos vários fabricantes nacionais, né? O Times One, que é um excelente fabricante, né, da Advance by Proximity. Temos o Stanner, né? Por exemplo, a série S da Stanner, a série 200, a série 400, 800, né? Temos o Mark Audio da ATAC do Brasil, que é um excelente equipamento também, o MK 3.0, que é o maior da ATAC, dá 3.000 watts RMS, 1.500 por canal, o MK 2.0, que dá 1.000 por canal, né? E o MK 1.200, né? 3.800, 4.800, então dão potências já menores. A série de maior potência da Mark Audio hoje é o MK 3.0, que dá 3.000 watts RMS, né? Livres, sendo 1.500 por canal. Então os fabricantes, eles classificam o amplificador dependendo do tipo de aplicação, né? Prioritariamente definindo níveis de impedância mínima de saída, níveis de potência máxima de saída em cada canal e níveis de resposta de frequência, que tem tudo a ver com a classe de operação, né? A classe de operação, a B, é a mais utilizada para full range, e a classe H para graves, médio graves e subgraves, né? O que significa uma resposta bem mais eficiente em sinais de baixa frequência, né? Existem amplificadores específicos para graves, né, e subgraves e médio graves, mas de uma forma geral o full range supre bem cada necessidade, né? Entendendo que nos casos específicos para montagem e configuração de colunas de PA, há necessidade de usar tanto full range, classe AB, como classe H para o setor de graves e subgraves, ok? Bom, fazendo um caminho aqui rápido, né, nesse amplificador, né, nós podemos ver o seguinte: na apresentação do painel frontal, deixa eu explicar aqui a vocês. Aqui nós temos esse amplificador, né, como todo amplificador profissional, independente de fabricante, ele segue um padrão internacional de medidas, né, que é o rack padrão 19 polegadas. Por isso que ele vem com essas abas aqui, para fixar um rack padrão universal de 19 polegadas. Né? Bom, então apresentando o painel frontal, nós temos aqui a chave, o interruptor liga-desliga, né, que aciona automaticamente os dois canais. Nós temos vários LEDs indicadores aqui, ó, tanto do canal direito, canal B, como o canal esquerdo A. Daqui a pouco nós falamos sobre esses LEDs. Aqui nós temos as chaves, né, os seletores de níveis de potência processada por cada canal, é o que a gente chama de seletores de atenuação, né? Eu posso abrir maior ou menor potência nos canais ajustando esses seletores. Ele vai do 0 até 10, né? 0 praticamente nenhuma saída em potência e 10 o máximo. Geralmente a gente deve usar esse equipamento com no máximo 90%, porque o equipamento precisa ter uma reserva de potência para evitar clipar. Daqui a pouco eu falo sobre níveis de clipamento. Então eu trabalhando mais ou menos por aqui, ó, nesse penúltimo, né? Nessa penúltima marcação, eu trabalho bem, né, para evitar entrar na área de clipamento do sinal, tanto de um canal como no outro. Cada canal funciona independente um do outro. Tanto é que se um canal danificar, o outro continua normalmente, que são blocos de potência individuais, tá? Bom, esse equipamento é um equipamento de alta tecnologia, ele conta com 6 tipos de proteção. Daqui a pouco eu falo rapidamente sobre elas. 6 tipos. Geralmente os equipamentos profissionais contam com 3, 4 tipos de proteção. Existe outro equipamento da série SL que conta com 8 níveis de proteção.
né? Quanto mais potência, mais tecnologia, mais nível de proteção tem o equipamento. E cada circuito de proteção desse atua isoladamente, de acordo com a necessidade do sintoma anormal apresentado na linha de sinal do próprio amplificador. Aqui falando sobre esses LEDs, né? Esse LED Active, né? Significa que o circuito está apto para receber o sinal de áudio na entrada do pré-amplificador. Okay? Então, quando o LED verde acende, significa que o circuito está em atividade, está esperando a entrada do sinal de áudio que será amplificado em potência e disponibilizado na saída. Por que isso? Porque o amplificador ele tem um microprocessador inteligente que faz uma varredura das condições gerais do circuito. Quando ele nota que o sistema está equilibrado, tudo perfeito, tudo ok, ele aciona o Active, indicando atividade de espera da entrada de sinal a ser processado, tá? Bom, depois nós temos Signal aqui, ó, que significa o quê? Que significa que já tem sinal útil na saída disponível para a caixa, correto? Esse Signal aqui, ele vai indicar isso, que o sinal já está disponível para ser jogado para as caixas lá, para as cargas ômicas de resistência das caixas, correto? Então, presença de sinal na saída. Esse Clip Limiter e esse DC Temp são circuitos de proteção, indicação de circuito de proteção. O DC Temp, o DC ele é o circuito de proteção que bloqueia a saída de potência do amplificador quando ele observa níveis de sinais contínuos na saída de carga. Você sabe que uma tensão contínua aplicada no alto-falante vai danificar a bobina do alto-falante, né? Por causa do baixo nível de frequência. O resultado é queima da bobina no gap. Então, para evitar a interferência de DC na saída do amplificador, ele aciona esse circuito de proteção que o amplificador tomou uma providência de bloquear o nível DC na saída. Daqui a pouco eu mostro lá. E esse tempo significa que eu tenho aqui um sensor de temperatura, né? Um sensor termostático, um sensor térmico, né? Que desliga o sistema em potência na saída quando a temperatura atinge 90 graus Celsius. Então existe um sensor ligado na placa de potência de dissipação. Quando nota que os transistores de saída aqueceram e atingiram 90 graus, ele dispara a proteção do sensor térmico, né? Então esse LED também indica isso, que a parte de sensorização térmica foi ativada, protegendo a saída contra superaquecimento nos transistores para não danificar os transistores, correto? Bom, esse Clip Limiter é o que? É um circuito de bloqueio na saída, também de proteção, que evita que o sistema sature, permaneça na saturação. Uma observação: operar com o equipamento ligado com esse LED do Clip Limiter esporadicamente acendendo não tem problema. O que não pode é ele ficar aceso direto, constante, porque esse excesso de saturação pode danificar a caixa de som. Não o equipamento em si, mas a caixa em si por efeito de distorção, consequentemente danos nos alto-falantes. Ok? Então tudo que eu falei para esse lado direito, o lado B, é válido para o lado A. São circuitos independentes, comuns entre si, na parte do transformador e da chave liga-desliga. Aqui nós temos o que? Nós temos aberturas de ventilação, né? Desse lado e desse. Para que é que servem essas grelhas aqui? Para saída de ar quente. Existem dois turbos ventiladores aqui, coolers, né? Que empurram ar, que trabalha com ventilação forçada, né? Nem todo amplificador trabalha com ventilação forçada, esse trabalha. Então esses turbos ventiladores aqui, eles sopram ar em grande velocidade por dentro de dutos metálicos. Você vê o duto aqui, esse dos canais, com o objetivo de resfriar a placa de potência dos transistores de saída que estão fixados aqui de lado, correto? Então essas saídas de ar não podem ser obstruídas, tá? Precisa evitar o máximo bloquear essas saídas de ar. Mesmo assim, como o circuito é bastante robusto, ele conta com outras formas de proteção, ainda que essas saídas de ventilação sejam obstruídas, correto? Bom, fazendo um repasse aqui dentro do equipamento, né? Bom,
Antes de falar por dentro, deixa eu mostrar o painel traseiro do equipamento. Né? Nós temos aqui, deixa eu tirar para vocês aqui. Apresentando o painel traseiro, né? Nós temos essas conexões aqui. Aqui nós temos o cabo de força, né? Geralmente esse cabo de potência, né? Com fio 2,5, né? Que o equipamento conta com grande potência. Esse tipo de conector já não se usa mais, que esse amplificador tem mais de 10 anos, apesar de ser novo. Mas hoje os conectores são tripolares, mas não na forma de triângulo desse jeito, e sim na forma de garfo. É só uma questão de normatização, mas faz o mesmo efeito, tá? Aqui nós temos fase, neutro e terra, aterramento do sistema de segurança, tá? Bom, então esse cabo grosso, repare que ele é curto, né, por questão de segurança, é o cabo de AC, entrada 120 e 240 volts, né? Na dúvida, seleciona 240, que ele sai de fábrica com a maior tensão. Mas eu posso chavear de um lado para o outro. Geralmente esses equipamentos eles não têm seleção automática de tensão, tá? Essa seleção aqui ela é mais segura de tensão, a seleção manual, rotativa. Aqui nós temos o fusível de proteção, que nesse caso desse amplificador, que é o JX Pro 1040, né, ele trabalha com 15 amperes. Dependendo da potência do amplificador e da série, eu posso ter fusíveis maiores ou menores. No caso aqui, 15 amperes de fusível, né? Bom, é um equipamento nacional de alta tecnologia, né? Classe AB, como você observa aqui, ó. Ok? Bom, aqui nós temos os bornes nas portas de entrada e saída, né? Aqui começando do canal esquerdo, canal L, né? Nós temos o que? O conjunto de bornes de saída, de potência, né? Então o sinal sai amplificado em corrente aqui. Porque na verdade a amplificação de potência consiste nisso. Você não amplifica tensão e corrente, não. Você fixa o valor de impedância, resistência, e aumenta na variação quadrática a corrente. É por isso que a potência aqui de saída depende diretamente da impedância da carga, que não pode ser menor que 4 ohms. Então eu tenho P é igual a R vezes I ao quadrado. Você consegue a maior potência de 1040 watts, no caso 520 por canal, quando você fixa uma carga resistiva em 4 ohms e varia na razão quadrática a corrente, obtendo, portanto, maior nível de potência. Correto? Tanto é que em 4 ohms, cada placa dessa dá 520 watts. Né? Em 4 ohms, nos dois canais, eu tenho 1040 watts. Em 8 ohms, eu vou ter 730 watts. Divididos em dois canais, né? Dá 300 e poucos watts para cada canal. Então, quanto maior a impedância, maior a limitação, correto? E, consequentemente, menor o nível de potência útil RMS disposta na saída. Então, sempre se lembre daquela expressão P igual a R vezes I ao quadrado. Eu praticamente fixo a tensão, que a tensão é praticamente fixa na saída, e faço variar na razão quadrática a corrente para determinado valor de resistência ômica, que no caso tem que ser no mínimo 4 ohms para cada canal. Ok? Bom, então esses terminais aqui, output do canal direito, é terminal de saída de potência. Né? Nós preparamos esse tipo de cabo, né, que é um cabo de conector de pressão, de segurança, que ele entra apertado, ó, preto com preto, né, negativo, e aqui positivo. Né? No caso, na verdade, sinal e retorno. Né? O sinal vai por uma via e volta por outra. É bom lembrar que isso aqui é corrente alternada. Né? O áudio produzido na saída amplificado em potência, ou seja, em corrente, é para corrente alternada. Né? Tudo que é de corrente contínua deve ser bloqueado e proibido para sair, porque senão danifica os falantes da caixa de som. Bom, então esse cabo aqui ó, pode ser ligado em duas caixas de 8 ohms. Eu posso fazer uma extensão de linha, distribuir sinal para duas caixas e ligar esses cabos aqui, correto? O outro canal, a mesma coisa. Eu tenho aqui ó, negativo e positivo, né? No caso, sinal e retorno. Canal da direita também pode alimentar duas caixas de 8 ohms, ou então cada canal uma caixa de 4 ohms, ou qualquer combinação
desde que resulte numa impedância mínima de 4 ohms por canal. Fazendo isso, aproveitamos o máximo de potência de 520 watts RMS por canal. Pois bem, então esse cabo aqui é um cabo de potência, né, de saída de sinal para carga, de alta corrente. Bom, e aqui nós temos as entradas, ó. Input é a entrada do canal direito, tá vendo aqui? E a entrada do canal esquerdo. Então o sinal do áudio que vai ser amplificado, que já vem de outra fonte de áudio, por exemplo, vem de um processador, vem de um equalizador gráfico, um equalizador paramétrico, vem de um crossover eletrônico, vem de uma mesa de som, qualquer fonte de áudio já modulado lá, processado, entra nessa entrada aqui, tá certo? Nesse input, correto? Essa outra entrada aqui é para fazer split, que é exatamente aquela condição desse mesmo sinal ser aproveitado para outra fonte de potência, no caso outro amplificador. Então posso fazer enlace entre amplificadores, usando a mesma fonte de sinal num barramento de split, ou seja, uma entrada paralela, tá? Bom, a mesma coisa aqui para o canal esquerdo, eu tenho a entrada de sinal, né? Esse sinal é um sinal desbalanceado, essas entradas são desbalanceadas, tá? Bom, significa que os níveis de shield são definidos anteriormente na outra fonte. E o conector paralelo a ele é para fazer o split de sinal também, divisão de sinal para outras formas de amplificação em outro amplificador. Bom, agora vejamos aqui dentro, né? Bom, aqui, para fechar, aqui nós temos os turboventiladores, né? São coolers de potência que puxam ar da traseira para a dianteira, né? Ele faz circular ar como um ventilador de grande velocidade e sopra ar dentro desse duto de alumínio aqui. Esse duto de alumínio tem os transistores de potência e os drivers de potência fixados na placa radiadora de calor, tá certo? Bom, o próprio duto, né, serve como radiador térmico, como dissipador térmico de calor dos transistores. Daqui a pouco nós falaremos, tá? Bom, agora aqui por dentro do equipamento, né, começando da parte dianteira, né? Logo na frente do aparelho nós temos esses dois controles mesh, né, que são controles de atenuadores de amplificação. Quanto mais eu giro para a direita, mais eu aumento o nível de amplificação individual dos canais, tá? Então essa placa aqui é uma placa, né, que mostra essas indicações que eu falei de ativação e desativação de canal, de previsibilidade de sinal da saída, né, proteção e níveis de atenuação na amplificação final do sinal. Essa placa controla isso para o canal esquerdo, essa placa aqui, outra para o canal direito, né? Aqui tem a parte do interruptor de potência. Observe que eu tenho um capacitor ligado em paralelo. Para quê? Para evitar picos de tensão na entrada, né? Um capacitor aqui proíbe variação brusca de tensão com o nível atenuado por esse resistor aqui, ok? A chave liga-desliga, né, de projeção em rampa suave. Bom, repare que essa placa aqui, ó, está ligado diretamente no próprio transformador toroidal, na placa principal e nas saídas, tá? Daqui a pouco nós falaremos disso. Bom, vindo aqui para trás, repare esses conectores, né? Todos esses conectores de saída de áudio, né? Aqui, ó, esse barramento desse lado, esse barramento aqui, preto e vermelho do canal esquerdo, preto e vermelho do canal direito, né? São conectores de potência, de pressão, de saída de áudio. O nível de corrente aqui é muito alto. Esses conectores têm acesso ao final da placa de amplificação. Aqui é o final da placa de amplificação do canal esquerdo, correto? E aqui é o final da placa de amplificação do canal direito. Repare que eles são ligados diretamente, né? Depois que o sinal é processado, amplificado e já atinge níveis grandes de corrente, esse sinal é jogado diretamente para os bornes de saída, né? Finalizando o ciclo da amplificação. Aqui nós temos a placa da fonte, a fonte de alimentação, né, que trabalha com o transformador. O transformador aqui é um transformador de núcleo toroidal, de baixa perda, grande rendimento e altas potências. Geralmente esse tipo de transformador confere uma série de vantagens, principalmente em relação ao tamanho, tá? Principalmente em relação ao desempenho, potências
trabalhadas, né? Então é um tipo do transformador muito usado em amplificação de alta potência. Amplificadores de várias séries, de vários fabricantes, utilizam esse tipo de transformador de núcleo toroidal, né? Que na verdade é uma aplicação de indutores que nós já conhecemos. Aqui, como todo transformador, nós temos aqui o enrolamento primário, né? Aqui, ó, enrolamento primários, né? São 2 pares de fios para entrada, dependendo da seleção de tensão que eu fiz, 127, 240 volts, e os barramentos de derivação. Tá vendo esses fios aqui, ó? Esses fios aqui são as derivações de secundário, que vão alimentar o circuito, a placa de potência, o pré-amplificador e por aí vai, né? Então aqui, ó, nós temos o barramento que alimenta essa placa aqui, ó, e todo esse circuito do canal esquerdo. Aqui nós temos o secundário que alimenta a outra placa. Então geralmente são produzidas tensões simétricas, por exemplo, 36 volts e 36, né? 30 com 30 e assim por diante. São produzidas tensões alternadas e simétricas de um lado e do outro para alimentar essas placas de potência dos canais. Ok? Bom, agora vejamos aqui a questão da placa de amplificação final de potência. O que é que nós temos? Nós temos aqui no canal esquerdo, né, da parte frontal, essa placa. Essa placa aqui reúne o que? Reúne a placa de amplificação do sinal. Tudo que é referente à amplificação, né, do sinal do canal esquerdo é feito nessa placa. Aqui nós temos pré-amplificadores, né? Nós temos circuito de nivelamento e temos a parte de potência, correto? Onde o sinal ele é ajustado, ele é corrigido em termos de algumas características e é finalmente disposto para o driver de potência que eu vou mostrar daqui a pouco aí embaixo, tá? Então observe aqui vocês, ó, que vocês têm vários transistores, ó, tá vendo aqui? Transistores, ó, de maiores potências, né? Esses aqui, esses quadradinhos, né? Então nós temos reguladores de tensão aqui, né? Alguns reguladores de tensão, né? Temos um conjunto do circuito de polarização, né? Que geralmente trabalha com resistores e capacitores e alguns resistores de potência, né? Temos aqui resistor do tipo trem-pot, né? Um resistor ajustável, né? Para fixar determinada relação de resistência e por aí vai. E temos aqui na saída essa pecinha quadrada aqui preta. Isso aqui é um relé que ele vai desativar a saída, né? Toda vez que na saída houver excesso de temperatura de dissipação dos transistores, tá? Então ele corta o sinal de saída para desligar o driver de potência do canal esquerdo quando a temperatura na placa radiadora dos transistores atinge 90 graus. Aí demora em torno de 4, 5 minutos por um processo de restauração. Quando a temperatura chega aos 72 graus, ele libera novamente a saída de áudio automaticamente. Então é um circuito totalmente inteligente. Se houver qualquer anomalia na rede, ele toma providência. E no momento oportuno ativa automaticamente a operação do amplificador, né? Então esse relé serve para isso. Ele vai desacoplar a saída de potência, para que está ligado diretamente na parte de potência, né, em série no caso. Toda vez que na saída surge níveis de DC também, né, que danificariam a parte das caixas de som, ou níveis altos de temperaturas superiores a 90 graus, correto? Bom, aqui nós temos o que? Indutores, tá vendo? Tudo que eu falar dessa placa é válida para essa. Aqui é a placa do canal direito, né? Essa placa aqui está invertida, o final dela é aqui, ó. Essa aqui, o final é aqui. Onde tem esses indutores e esse relé é exatamente o final da placa, tá? Por questão de arrumação didática, ficou achado por bem inverter essa placa, tá? Aqui você tem esses indutores, esses dois. O que é que eles fazem? Eles cortam o sinal de saída para níveis DC. Toda vez que aparece um DC na amplificação de potência de saída, um sinal com corrente tendente a uma CC, o que é que acontece? Ele desliga
bloqueia esse sinal, né, impedindo danos no alto-falante das caixas de som. Você sabe que o alto-falante, se você aplicar uma tensão contínua nele, a tendência é aquecer a bobina e estourar a bobina, porque a tensão contínua gera aquecimento. E o aquecimento termina carbonizando a bobina. Esse é um dos principais defeitos apresentados por alto-falantes, né, por anomalia de presença de sinal DC na saída. Para você ter uma ideia, o sinal de saída desses amplificadores, de qualquer amplificador de áudio, né, só pode ser CA. É uma CA grande em corrente, né, para gerar um efeito de potência maior ou menor na carga, mas sempre de CA mais puro possível. Se houver presença de DC, esse sinal DC vai acabar danificando as caixas passivas, que são ligadas nas saídas de potência, tá? Então esse tipo de indutor, ele é sintonizado para isso, para ele curto-circuitar a DC, né? Nós sabemos que o indutor é uma bobina e ele é um curto-circuito para corrente contínua, um circuito aberto para corrente alternada. É exatamente o contrário da operação do capacitor. O capacitor, diante de uma CA, ele curto-circuita, idealmente falando. E diante de uma DC, ele bloqueia. O indutor é o contrário. Diante de uma DC, ele é um curto, porque a resistência cai muito dele, né? E diante de uma CA, ele bloqueia o sinal. Então, a CA de saída encontra livre passagem por este acesso. E a DC fica presa, curto-circuitada pelo indutor, para não ter acesso às caixas de som. Pois bem, então tudo que eu falei desse canal esquerdo é válido para o canal direito. E agora vamos ver a parte de potência em si, né? A parte de amplificação de potência. Eu falei a vocês que a série do amplificador, né? No caso aqui, o fabricante Advance by Proximity, né? Que é uma empresa do grupo Times One. O fabricante, ele geralmente cria séries. Essa série aqui é a série JX. Tem a série SL, tem a série TX e outras séries. Essas séries são especificadas de acordo com a aplicação do amplificador de potência, né? Por exemplo, a série JX, a aplicação é full range. Ou seja, essa aplicação em relação à classe de amplificação, né, considera a faixa de frequência otimizada, que vai ser trabalhada e processada pelo amplificador. Então, amplificador classe AB, série JX, correto? Pois bem, então a classe de amplificação está ligada também ao formato da distribuição do circuito de potência, a configuração do circuito de potência. Ou seja, ao modo real, como os transistores serão agrupados no driver de potência. Existem três formas de arrumação desses transistores, né, de configuração do circuito de potência, né? Porque o circuito do transistor, ele pode ser configurado base comum, coletor comum e emissor comum, correto? No caso aqui, eles são configurados em coletor comum. Mas essa é a configuração do transistor. Mas a configuração do circuito pode ser de três formas, né? A configuração da classe, vocês podem ver naquele material que o Grego enviou para vocês. Classes de amplificação, né? A, B, C, que não é usado, D e H. A classe aqui é a B, né? Para full range, né? Bom, em relação a essa questão da parte de amplificação, né? Como eu falei, essa configuração do circuito aqui, ele está configurado de uma das três formas, né? A primeira forma é o amplificador do tipo de configuração push-pull, né? Balanceado, também chamado de amplificador de configuração parafase. Essa forma de classificação, ela não é interessante, ela apresenta uma série de desvantagens em relação à eficiência do transformador e à faixa de frequência de operação. Então, praticamente, dificilmente se usa o modo push-pull. O outro modo é o amplificador push-pull não balanceado, em simetria complementar. É muito utilizado esse modo. E o outro modo é a configuração tipo ponte, correto? Bom, nesse caso aqui, esses transistores de potência estão configurados na configuração ponte.
Então significa que eu vou trabalhar com 2 blocos de transistores em cada canal. Cada bloco desse tem 2 transistores, correto? Esses transistores, ó, eles vão operar aqui, né, na configuração ponte, e eles vão projetar a amplificação para cada faixa do sinal. Por exemplo, nesse canal aqui, no canal esquerdo do amplificador, nós temos esses 4 transistores, ó, de potência, de saída, né, configurando o modo ponte. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, ó, que vocês veem, é a parte do sensor. Isso aqui é um sensor de temperatura, um sensor termostático que vai desligar o driver de potência quando a temperatura atingir 90 graus, correto? Quando cair a temperatura para em torno de 72 graus, ele reaciona a parte de potência. Aqui nós temos o grupo de 2 transistores, porque cada placa dessa produz uma amplificação final de 520 watts RMS para a saída de cada canal. Então eu tenho 2 grupos aqui, né, onde cada grupo desses está ligado em ponte, um com o outro. Então esses 2 transistores, ó, operam em conjunto, e esses 2 aqui. E esses 2 blocos ligados em ponte. Tá? E tem a ver tudo com a ligação de saída dos bornes de potência. Esses bornes aqui de potência estão ligados exatamente nas saídas desses 2 blocos de transistores que operam em ponte, correto? Então a ponte aqui do canal esquerdo é formado por um conjunto de 4 transistores de potência, geralmente 2SC, 2SA ou outra série que o fabricante achou por bem utilizar, né? São transistores especiais de grandes níveis de corrente, né? Para você ter uma ideia, um transistor desse pode ter corrente de 10, 15 amperes ou mais, correto? O ganho desses transistores é baixo. Nós vimos que existe uma relação entre ganho e faixa de corrente em relação à potência. Então o ganho baixo, né? E por isso também que esses transistores são configurados em coletor comum, para fazer a fonte de corrente controlada por corrente, correto? Então esses 4 transistores operam 2 a 2 na configuração ponte, ligados na saída da parte de suprimento de corrente nesse bloco da esquerda, no canal esquerdo do amplificador. Esse amplificador ele é dito estéreo, né? Por quê? Porque tem 2 vias de canais de saída de potência. O amplificador ele pode ser estereofônico, quando tem 2 canais de saída de potência, que é o caso aqui desse amplificador. A maioria desses amplificadores é praticamente estéreo, ou então amplificadores monofônicos, né? Como o caso desse módulo aqui, ó, desse amplificador que nós temos, desse já foi explicado anteriormente. Esses aqui também é monofônico, esses aqui, todos esses amplificadores são mono, esses pequenos, tá? Esses grandes aqui, geralmente para amplificação profissional ao ar livre, geralmente são estéreo. Os amplificadores de menor porte geralmente são mono, então monofônico. Eu tenho um canal de potência de saída de áudio. Aqui eu tenho 2, é como se eu tivesse 2 amplificadores em um só, porque cada canal representa uma verdadeira fonte de corrente controlada por corrente. No caso aqui, configurados no modo ponte, que é uma configuração grandemente utilizada hoje. Bom, então isso fica posto para o canal esquerdo. Para o canal direito é a mesma coisa, tá? Porque esse canal direito é uma réplica do esquerdo. Cada canal desse vai projetar um nível de amplificação de 520 watts RMS, com a carga individual de cada canal em 4 ohms, tá? Então vejamos aqui o canal do lado direito, para a gente fechar o raciocínio, tá? Bom, novamente eu tenho a placa, né, do pré-amplificador e a parte de potência com o seu circuito de polarização. Aqui eu tenho pré-amplificação, né, eu tenho estabilização, tenho níveis de potência na parte do circuito de potência, eu tenho a parte de proteção e estabilização térmica, né, proteção contra DC, proteção contra curto-circuito nas entradas e saídas. Eu tenho vários níveis de tratamento do sinal nessa placa aqui. Observe que é uma placa razoavelmente simples, né, e muito bem feita. Essa placa aqui, assim como outras placas, é uma placa de fibra de vidro estanhada, né? Que são placas especiais para trabalhar com altos níveis de corrente, né? Nós sabemos que as placas de fenolite
são placas frágeis para trabalhar com grandes níveis de corrente, principalmente em questão ao aquecimento, né? Porque correntes elevadas significam aquecimento. E esse aquecimento pode fissurar a placa, rachar e interromper uma trilha. Para evitar esse problema, geralmente são usadas placas, de vez em quando, com tecnologia SMD, de dupla face, de fibra de vidro, né? E placas de fibra de resina de vidro estanhada, né? Para cumprir um objetivo maior, que é garantir a operação regular do equipamento, tá? Bom, então veja bem aqui. Aqui nós temos o conjunto do driver de potência. Novamente, esse driver aqui do canal direito, ele é configurado em ponte, né? Então eu vou trabalhar com 2 grupos de transistor. Como o nível de potência é alto, cada grupo trabalha com um par de transistor, tá? Então esse grupo aqui é um grupo de transistores esquerdo, aqui do lado direito, tá? Da ponte. E a parte de saída de potência sai exatamente dessa derivação, para acrescentar o circuito de carga na saída do amplificador. Tá? Então aqui nós temos o que? Nós temos esses transistores, né? Assim como é do outro lado. Observe bem aqui, um destaque importante. Observe que você tem aqui o primeiro bloco de transistor. Está vendo aqui esses 2 transistores de potência, né? Eles trabalham conjugado com esse lado de cá, porque essa configuração é ponte. Eu tenho um lado esquerdo e um lado direito. Cada conjunto de 2 transistores é responsável pelo processamento de uma parte do sinal do hertz da rede. Os primeiros 180 graus e o restante dos 180. 180 com 180, 360. Então, a forte amplificação nos primeiros 180 graus e uma forte amplificação no segundo 180 graus. Interessante a gente observar é a presença do transistor excitador, né? Esses blocos trabalham com excitação, transistor de sinal de excitação. O que é que eles fazem? Geralmente esses transistores BDs aqui, ó, né? Eles elevam o nível de sinal, né, que vai ser entregue na entrada dos 2 transistores de potência. Esse transistor excitador aqui, ó. Então isso aqui é o excitador de corrente para esse bloco de 2 transistores de potência, geralmente 2SA ou 2SC. E aqui é o transistor excitador do segundo bloco de potência. O que é que ele faz? Ele aumenta o nível de corrente para poder mover adequadamente e alimentar esses drivers de potência, que na verdade são os 2 transistores que conferem grandes níveis de corrente. A amplificação de potência consiste nisso. Na amplificação de potência aqui de saída, você não aumenta a tensão e corrente, não. Você fixa a tensão num determinado nível, lá na placa, no projeto, e aumenta na razão quadrática a corrente, fixando a resistência de carga, obedecendo aquela expressão P, né, RMS de saída, é R, que é a impedância da carga de saída, que depende do alto-falante, vezes corrente ao quadrado. Então, PRMS é igual a R vezes IRMS ao quadrado. Correto? Então, a potência varia na razão quadrática da corrente, perfazendo, portanto, né, as condições necessárias de uma boa amplificação em potência. Então, observe aqui a presença desses transistores excitadores, exatamente como desse lado esquerdo, que nós temos também. Observe aqui, voltando para o canal esquerdo, esses 2 transistores excitam, né, são transistores de excitação, para mover a corrente a um nível que torne aceitável no circuito de amplificação final, né, formado por esses transistores de potência, esses 2 blocos de 2 transistores, né? É possível também, eu mostrei no amplificador aqui anterior, nesse PM4800, esse PM4800 aqui, vamos comparar uma coisa com a outra, tá? Observe que aqui a parte de potência em ponte são 2 blocos de 2 transistores por saída de canal. Observemos aqui no caso desse amplificador fabricado pela ATAC, marca áudio ATAC.
Veja aqui, esse amplificador, o PM4800, um amplificador muito valente, ele é monofônico. Repare que nesse caso aqui, ó, né, eu tenho o quê? Eu tenho também a configuração de operação conjugada desses transistores, ó, com o seu driver excitador. Tá vendo aqui, ó? Esse transistor aqui é excitador desse driver com dois transistores. Esse aqui do lado esquerdo, excitador desse driver, tá? Então essa placa aqui, ela é uma placa de único canal, porque esse amplificador cabeçote PM4800 da ATAC, ele é monofônico. Ou seja, ele só tem um canal de amplificação de potência da saída, né? Um circuito altamente eficiente também, que nós já falamos sobre ele no vídeo passado, tá? Repare que devido ao nível de potência, né, que aqui nesse caso do PM4800 da ATAC é 250 watts RMS em 4 ohms de impedância de saída e 170 watts RMS em 8 ohms. Repare que eu já trabalho com um transformador diferente, um transformador convencional, tá vendo? É diferente do transformador toroidal, que é mais eficiente para maiores níveis de potência, ok? Então o transformador é escolhido também em função do nível de potência do próprio projeto inicial, tá? Repare aqui que a placa dissipadora de calor, né, o radiador de calor, o radiador térmico, é fixado fora do equipamento, né? Quando a gente fecha aqui, ó, com a tampa traseira, essa abertura aqui está sempre em cima do transformador, né, que vai aquecer um pouco, né, dentro de limites, e o radiador de calor, que é esse dispositivo aqui, né, que é calculado para viabilizar um processo de resfriamento do transistor, quando ele atinge determinada temperatura, no caso 100 graus, né, até 100 graus Celsius, a temperatura máxima. Esse dissipador ele tem as aletas metálicas, né, que são vazadas para poder circular ar por aqui por dentro. E com isso manter sempre resfriado o sistema de potência do amplificador. Observe aqui nesse amplificador que eu não tenho cooler, a ventilação forçada. Geralmente ventilação forçada é usada em amplificadores estéreos, através desses corredores de ventilação, os dutos de ventilação. Por quê? Porque aqui do lado esquerdo eu tenho 1040 watts, né? Aqui eu tenho 250, eu tenho mais de 4 vezes o nível de potência. Então é de se esperar um processo de ventilação como proteção mais eficiente, ok? Como aqui a potência é menor, não há necessidade da ventilação forçada, e sim, né, de um novo sistema de ventilação através de dissipador de calor externo do aparelho, ok? Então cada equipamento feito o projeto pelo fabricante tem as suas características, né? Esse equipamento aqui nós já falamos sobre eles. Apenas a gente estava comparando os dois, sendo o monofônico, o cabeçote PM4800, monofônico, que dá 250 watts RMS em 4 ohms e 170 em 8. E o estereofônico, o JX Pro da Times One Advanced by Proximity, que trabalha com impedância mínima de saída de 4 ohms, gerando, portanto, 2 níveis de potência, um em cada canal, de 520 watts RMS, totalizando, portanto, 1040 watts de potência, né? Esses dois amplificadores são mais a nível profissional, né? Interessante observar que é possível montar um sistema estereofônico com amplificadores mono como esse. É só eu ter 2 amplificadores desses, né? Então cada amplificador vai excitar, né, mover um conjunto de caixas do lado esquerdo e direito. Então se eu tiver 2 cabeçotes desses, eu posso configurar o sistema para trabalhar em estéreo, ou seja, 2 vias de sinais de potência, esquerdo e direito, conforme a necessidade, tá? Inclusive eu posso configurar mais amplificadores, né? Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com 4 amplificadores desse PM4, eu posso deixar 2 em cada lado, aí fica 250, 250, 500 de um lado, do outro lado 500 watts, 250, 250. Então eu posso trabalhar com a quantidade que eu desejar de amplificadores, geralmente números pares, né? Para ficar
é um canal exatamente igual em potência com o outro, correto? Bom, então os dois são padrão, 19 polegadas, né, para fixação no rack, que dá quase 49 centímetros aqui. Isso aqui é um padrão universal, né? Se a gente tem colocar um de frente para o outro, a gente vai ver que coincide. Está observando? Então coincide aqui, ó, 19 polegadas, porque isso é um padrão universal. Tá vendo aqui? Para fixar os parafusos aí, para prender no rack, ok? Eles são sustentados na parte traseira, né? São apoiados, que não pode ficar flutuando no rack, para não forçar o rack, tá? Quanto maior potência tem o sistema, mais volume e peso ele tem, geralmente. Nós temos hoje amplificadores que podem chegar a 20.000 watts RMS ou mais. Nós temos alguns amplificadores importados da Crown, que é um fabricante americano, né, onde eu tenho grandes níveis de potência. É outro nível de amplificador. Um amplificador extremamente caro, microprocessado, com crossovers paramétricos incorporados, né? Outros tipos de tecnologia bem mais avançadas do que esse, correto? Então, nós temos amplificadores para todo o tamanho de bolso, digamos assim. Né? O tamanho do bolso do cliente é que vai dizer a faixa de potência que ele poderá utilizar e principalmente o fabricante e a classe de amplificação. No geral, todos eles têm em comum o fato de trabalharem em praticamente duas classes. A classe AB, de full range, de cobertura de toda a faixa de frequência audível, né? Desde graves até agudos, e a classe H, que é uma classe específica para trabalhar as faixas de frequência entre médio grave, graves e subgraves, né? Bom, então com isso eu fecho aqui essa explicação e espero que vocês tenham aproveitado um pouco. Até logo, pessoal. Valeu.